Olá, seja muito bem-vinda, muito bom ter você por aqui. É por aqui onde eu te ajudo a ser livre da sua dependência afetiva. Eu sou o psicólogo Evandro Laire e nesse vídeo nós vamos falar sobre a fé e a dependência afetiva. Será que a sua espiritualidade pode te libertar dessa dependência afetiva? É sobre isso que nós vamos falar, então, para você aprender bastante sobre esse assunto, fica até o final desse vídeo porque tem muita coisa interessante aqui, tá bom? Agora vamos lá então, vamos responder essa pergunta: será que a fé pode te libertar da dependência afetiva? Vamos entender que dentro de um quadro de dependência afetiva existe muito sofrimento. E talvez eu esteja falando para alguém que está sofrendo porque tem um ciúme intenso de uma outra pessoa. E esse ciúme faz com que você sofra. Pode ser que você pense demais numa outra pessoa e não consiga dar conta da sua própria vida, justamente pelo foco demasiado em outra pessoa. E aí você acaba também entrando num alto grau de sofrimento. Pode ser que você acabe tendo medo do abandono, medo da solidão, se submeta a tudo aquilo que a outra pessoa fala. E aí você acaba também perdendo a sua autonomia, a sua identidade. Chega uma hora que você não sabe nem quem você é. Então, quando a gente olha esse quadro de dependência afetiva, a gente vê que existe muito sofrimento envolvido. Mas quando as pessoas vivem essa condição de sofrimento, muitas vezes as pessoas recorrem à fé, recorrem à espiritualidade, buscam num ser maior a solução dos seus problemas. E talvez você seja uma pessoa de fé constantemente na sua vida, né? Pode ser que ao longo de muitos anos você já esteja desenvolvendo essa sua espiritualidade. Isso é muito bom. Mas pode ser que você vivendo essa dependência afetiva, talvez de uma maneira recente, ou talvez já há alguns anos que você vive essa dor, talvez você frequentemente recorra a Deus para tentar se libertar desse quadro tão sofrido aí que você vive. E aí, a gente precisa começar a entender como que a fé pode afetar, pode mudar nosso quadro de dependência afetiva. Olha só, eu preciso aqui de fazer uma consideração bastante importante. Primeiro é importante a gente entender que a própria Organização Mundial da Saúde, ela entende os seres humanos como tendo uma dimensão espiritual. Em uma de suas resoluções, há alguns anos atrás, eles colocaram que o ser humano é formado por uma dimensão física, mental, social, mas também coloca uma quarta dimensão, descrevendo essa dimensão como um elemento não material. Essa a expressão que é utilizada, é uma dimensão não material. Ou seja, esse tópico, né, desta resolução da Organização Mundial da Saúde, nos dá a entender que nós também somos formados por uma outra dimensão, uma dimensão possivelmente espiritual, tá bom? E aqui eu não estou falando de religião A ou B, mas estou falando de você ter uma compreensão a respeito de uma área da sua vida que não pode ser menosprezada. Vamos lembrar que a espiritualidade é uma das maiores fontes de obtenção do sentido da vida. É através da nossa espiritualidade que nós temos uma compreensão a respeito do que estamos fazendo nesse mundo, da onde viemos, para onde vamos, e tudo isso vai juntando, né, vai juntando informações que vão compondo o seu propósito de vida. Então, isso é muito importante, tá bom? Porque você tem um propósito de vida claro e definido, por si só já te ajuda a diminuir alguns tipos de problemas da vida, como, por exemplo, esse foco que você tem nesses seus dissabores afetivos. Agora, veja só, dentro de um contexto de espiritualidade, a gente precisa considerar que muitas pessoas acreditam em milagres, tá? Eu sou um homem de fé, eu acredito em milagres, mas eu sei que muitas pessoas não acreditam em milagres. E aí, quando a gente pega uma única situação, pode ser que algumas pessoas interpretem aquilo como um milagre, mas pode ser que algumas pessoas olhem para aquilo e acreditem que foi obra do acaso, ou pode ser que mesmo que você seja uma pessoa de fé, naquela situação específica você não entenda que aquilo foi exatamente um milagre. Então, entender um fenômeno como sendo um milagre ou não sendo um milagre, isso é muito pessoal. Então, eu não vou entrar nesses méritos. Mas o que eu queria dizer para você é que a mim, enquanto terapeuta, enquanto psicólogo, cabe a mim interpretar os processos mentais. E como nós estamos falando sobre espiritualidade, eu preciso interpretar os processos mentais ligados à espiritualidade. E aí eu quero colocar para você aqui algumas coisas importantes. Eu vou usar como referência a religião cristã, que é mais predominante, né, no nosso hemisfério aqui ocidental. E é claro que dentro do cristianismo nós temos muitas outras subdivisões, muitas denominações cristãs, né? Então não vou entrar nesses méritos aqui, tá? Mas dentro da experiência cristã,
que é a maior prática, né, no nosso hemisfério aqui ocidental, a gente consegue compreender e a gente consegue ver algumas coisas muito benéficas para te ajudar a se libertar da dependência afetiva. Uma das coisas bastante importante é a mudança de foco. Muitas vezes, quando você tem um foco demasiado em você, você acaba focando demais nos seus problemas. Você, quando tem um foco numa outra pessoa, acaba pensando demais no outro, olha para a vida do outro, pensa no outro, quer ser o outro, quer se parecer com o outro. Mas quando você desenvolve uma espiritualidade e começa a se relacionar com um ser que você acredita que exista, que seja um ser maior ali, você também muda o foco de algumas pessoas e coloca o seu foco neste ser. E vamos considerar que este ser espiritual, né, que nós chamamos de Deus, ele tem muitos atributos que despertam muita curiosidade nas pessoas. A gente, quando vai lendo as histórias bíblicas, a gente percebe muitos poderes milagrosos, muitos feitios assim sobrenaturais de Deus, e esse tipo de coisa vai aguçando os nossos sentidos, trazendo para a gente um interesse maior, e isso possivelmente pode trazer para você um foco menor na pessoa que você tanto ama, naquele relacionamento que está sendo tão tóxico para você. Uma outra coisa muito importante é a narrativa de amor que existe dentro de um contexto bíblico. Porque no contexto cristão, existe um foco muito grande no amor. E tanto é que o próprio Jesus disse em suas falas, né, o seu mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Então a gente percebe que esse contexto, essa narrativa do amor, está sempre muito presente dentro de um contexto bíblico, né, da religião cristã. E isso é muito positivo, porque lembre-se que grande parte desse seu sofrimento por causa de uma dependência afetiva está ligado à sua busca por um amor incondicional. Mas quando a gente olha para a história bíblica, a gente vai encontrar ali um amor incondicional de um ser que tinha tudo no céu, um ser que era maravilhoso, onipotente, que tinha sobre o seu domínio todos os anjos e todos os seres criados, mas que deixou tudo isso, toda essa glória para vir morrer por você, mostrando assim um amor incondicional por você, mesmo você sendo pecador, não estando em conformidade com as leis do céu, né, descritas na palavra de Deus, você então recebe o presente, a graça de ter os seus pecados, os seus erros perdoados através da morte de Jesus Cristo. Então perceba que a narrativa bíblica ela é carregada de amor e isso pode fazer com que você se sinta muito suprida, muito saciada, né? Fazendo com que você não busque tanto assim outras pessoas. Uma outra coisa importante também a ser considerada dentro da religião cristã é a pulverização da experiência do amor. Você acaba não tendo foco numa única pessoa, porque essa experiência exclusiva de amor, ela pode estar ligada mais a um contexto mais egoísta. Mas quando você está com o coração desprendido, quando você está aberto a amar as pessoas e ajudar a todos, você acaba tendo experiências de amor num contexto muito mais amplo, tirando o foco de uma única pessoa. Então isso pode ser muito benéfico também para ajudar você a se libertar dessa dependência afetiva. Agora, uma das coisas mais interessantes dentro desse contexto da espiritualidade está ligado na sensação de que você não está sozinha. E isso é muito importante também porque muitas vezes grande parte, né, das dores e sofrimentos da dependência afetiva tem a ver com esse medo da solidão, essa dificuldade de ficar sozinha. Muitas vezes você não sente prazer nem na sua própria companhia, sempre buscando a companhia de uma outra pessoa. E quando você tem a sensação, a percepção de um ser espiritual que está com você a todo tempo, e assim como diz a Bíblia, né, que Deus está em todos os lugares, você acaba se sentindo sempre muito amparada quando você tem de fato essa percepção de que você nunca está sozinha. Tem um texto bíblico que me vem à mente que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então esta presença de um ser espiritual, essa compreensão que você tem disso, isso pode ser muito benéfico. E pode ser que você não professe uma crença, né, cristã, pode ser que você não faça parte, né, de uma religião cristã, mas pode ser que você também tenha a sua espiritualidade e você tenha uma concepção a respeito da formação do mundo, tudo, e essa sua espiritualidade, ela vai te ajudar também a entender que você pode não estar sozinha nesse universo. E também precisamos considerar que existe dentro de um contexto cristão a presença de uma missão
Lembra que no começo desse vídeo eu falei sobre a espiritualidade trazendo um propósito de vida? Quando você tem um propósito de vida, você fica muito menos focado nos seus dissabores afetivos. Muitas vezes, quando você não tem muito o que fazer nesse mundo, mesmo você trabalhando, mesmo você estudando, pode ser que você faça essas coisas, mas não com um foco importante, interessante nessas atividades, tentando construir algo, chegar em algum lugar. Mas pode ser que você esteja trabalhando, estudando, simplesmente para pagar suas contas, simplesmente para você sobreviver. E aí, quando você não tem um propósito maior, uma visão a respeito do que você está fazendo nesse mundo, quando você não se dedica por essa causa, você acaba olhando demais para dentro de você. E aí você vai identificar vazio, você vai identificar desejos, você vai identificar um monte de coisas que podem estar fazendo com que você seja direcionado para esse relacionamento, para esse amor exclusivo em uma única pessoa, porque no fundo você está buscando, quem sabe, aliviar o tédio da sua vida. E uma vida sem propósito é uma vida entediante. E justamente para aliviar o tédio da sua vida, que você busca uma experiência de amor, que na sua mente pode ser uma experiência suprema, pode ser uma experiência ali que você acredite que vai saciar todos os cantinhos da sua alma, que você precisa daquilo a qualquer custo para ser feliz. Então veja que podemos afirmar que sim, que a fé e a espiritualidade, mesmo se nós desconsiderarmos questões milagrosas, ainda assim pode trazer um grande benefício para nos ajudar nessa libertação da dependência afetiva. Então perceba que todos esses processos mentais, eles estão presentes nesse quadro de espiritualidade. E eu quero dizer para você que eu tenho essa experiência, como já mencionei, eu sou cristão, sou uma pessoa de fé e posso dizer que em muitos momentos da minha vida eu tive a certeza de estar acompanhado. Se você acredita nisso ou não, se isso faz parte da sua visão de mundo ou não, tudo bem, não tem problema, eu respeito a sua opinião, mas eu posso te garantir e te afirmar que dentro da minha experiência espiritual, isso teve uma importância muito grande e me ajudou em diversos momentos da minha vida. Mas eu também pude, através da espiritualidade, ter um relacionamento mais próximo, mais unido com a maioria das pessoas ao meu redor. E hoje eu sempre busco justamente melhorar a qualidade dos relacionamentos, pois eu entendo o quanto isso é importante para o bem-estar e para a nossa saúde mental. E uma coisa bastante importante que eu também pude vivenciar, e uma das principais coisas, né, que envolveram a minha espiritualidade, tem a ver com o senso de propósito, o senso de missão. Há muitos anos eu tenho a percepção, a compreensão de que os frutos do meu trabalho não podem morrer juntamente comigo, juntamente com a minha morte. Mas já há algum tempo eu procuro fazer coisas que visem perpetuar a minha existência. E a gente faz isso como? Ficando nas pessoas, marcando a vida das pessoas. E isso faz com que os seus relacionamentos sejam mais profundos, isso faz com que a gente consiga se sentir mais importante para esse mundo. Então, note quantos são os benefícios. Mas além dessa minha experiência espiritual, eu posso contar para você a história de uma pessoa que eu conheci e ela tinha bastante problema com o marido, um homem bastante imaturo, apesar de ter mais de 50 anos de idade. Mas apesar de todas as dificuldades que ela vivia com o marido, ao olhar para o semblante daquela mulher, a gente percebia notoriamente uma paz, uma tranquilidade. Era uma pessoa que estava sempre alegre, ajudava todo mundo, era uma pessoa muito agradável. E eu me lembro que na fala dessa mulher, ela sempre dizia para mim que a maior companhia dela e a maior experiência de amor dela estava em Cristo, em Jesus Cristo. E isso foi muito interessante e foi um aprendizado muito grande, porque mesmo estando casada, mesmo estando vinculada com uma pessoa todos os dias, ela entendeu, segundo a espiritualidade, a compreensão de fé dela, que a companhia com Jesus e o foco em Jesus seria o responsável, a única coisa que poderia trazer paz e alegria para o coração dela. E aí o relacionamento com o marido acabava sendo um relacionamento mais harmonioso, inclusive, justamente porque ela não esperava tanto assim do marido, não queria moldar tanto o marido, mas havia aceitado as dificuldades, as limitações do marido. Então, é claro que talvez você possa até nem concordar com essa história, né? Talvez você ache que essa mulher poderia ter se separado
parado, mas ela tinha um propósito de vida. Ela queria construir uma família, ela queria deixar um legado dentro de um contexto de uma família. E ela estava criando um filho ali. Naquela altura em que eu a conheci, o jovem tinha por volta dos seus 15 anos de idade. Então, isso é muito interessante, ver como a espiritualidade dessa mulher trouxe paz, trouxe alegria e era real, era visível a realidade da paz, da alegria que ela tinha dentro do coração por ter uma espiritualidade muito bem desenvolvida. Mas também pode dizer que você diga para mim que não acredita em Deus e tudo bem, não tem problema. Eu, como psicólogo, estou aqui para avaliar processos mentais e não te convencer da fé que você precisa ter. Mesmo que você não acredite em Deus, você também tem um aspecto espiritual na sua existência e talvez se focar e tentar buscar mais respostas a respeito desse assunto pode ser algo muito benéfico e que pode sim te ajudar a se libertar dessa dependência afetiva. Agora, uma coisa que você não pode fazer é ficar esperando que a fé vá resolver todos os seus problemas. Se você está esperando uma solução do céu, um grande milagre para te libertar disso, mas você não faz a sua parte, aí eu posso te dizer que vai ficar bastante difícil você conseguir os resultados que você espera. Mas, se eu fosse você, eu, além das questões espirituais, das ideias, dos pensamentos a serem desenvolvidos, você precisa pôr em prática tudo aquilo que pode te libertar da dependência afetiva, como conhecer outras pessoas, como valorizar a si mesma, como ter novos projetos de vida, como se dar presentes, como ter uma independência financeira e tantas outras coisas. Então, você precisa fazer a sua parte, tenha atitudes. Isso envolve conhecimento, a busca pelo conhecimento e envolve pôr em prática algumas dessas ferramentas, dessas novas rotinas, novos pensamentos. E aqui no meu canal você vai encontrar muito vídeo, você pode acessar o meu canal e ver vários vídeos sobre muitas dicas que eu já deixei aqui para vocês sobre essa libertação da dependência afetiva. Então, preste bem atenção em tudo isso, porque essa experiência da espiritualidade, ela pode ser muito benéfica. E para a gente finalizar esse vídeo, eu quero deixar aqui para você uma dica, para que você possa se libertar da dependência afetiva e pelo menos experimentar essa espiritualidade, ver como que isso pode ser favorável para você. Eu queria dizer para você que é muito importante a meditação ou a oração, para que você converse com um ser superior, para que você abra o seu coração, para que você não se sinta tão sozinha, mas faça isso gastando tempo nas suas orações, gastando tempo na sua meditação. Passe tempo com esse ser que você acredita que exista, porque isso pode ser bastante benéfico para que você não se sinta tão sozinha. Isso vai mudar o seu foco, isso vai trazer para você uma compreensão maior a respeito da sua vida. Uma coisa bastante importante que eu quero indicar para você é que você tenha literaturas e faça leituras sobre literaturas que são mais espiritualizadas. Então isso também é muito importante, adquirir esse conhecimento a respeito do mundo espiritual, tá bom? E olha só, eu espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e não se esqueça de deixar o like aqui, porque isso ajuda bastante esse canal. Faça a sua inscrição também e ative o sininho para você não perder nenhuma notificação, tá bom? Faça o seu comentário aqui, diz para mim, a sua espiritualidade te ajuda nessa sua experiência com a dependência afetiva? Escreve aí para ajudar outras pessoas também, para outras pessoas entenderem como que tem sido essa sua experiência e talvez quererem também fazer esta prática, né? E também eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Quanto mais gente fica sabendo disso, mais a gente ajuda a libertar pessoas. E é isso aí, eu fico por aqui e um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!